Boa noite a todos. Mais uma aulinha de evangelização. Desde a quinta-feira passada, a gente iniciou as parábolas. E essa quinta a gente vai estudar a parábola da ovelha perdida e no sábado a gente vai dar continuidade com as curas de Jesus. Então vamos iniciar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, para mais uma aulinha da evangelização da noite de hoje. Que os bondosos amigos espirituais possam estar aqui sustentando, protegendo, amparando a mais uma aulinha. E que Jesus possa estender suas bênçãos para todos os lares na noite dessa quinta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, crianças, como eu falei, às quintas-feiras a gente vai estudar as parábolas de Jesus. E Jesus, ele veio à Terra, deu essa oportunidade para a gente de passar esse tempo da vida dele com a gente. E esse tempo que ele aqui passou foi um tempo de muito aprendizado. E Jesus, ele era um professor muito esperto. Ele não foi professor, mas foi o único título que ele realmente aceitou receber, que foi o de mestre. E Jesus tinha uma maneira muito especial de falar com as pessoas. Ele conseguia conversar com a gente de uma maneira muito simples, porque o que mais importava para Jesus era que todo mundo conseguisse entender aquilo que ele falava. Então, quando Jesus falava com os pescadores, ele falava na linguagem dos pescadores. Então, ele ia falar sobre os peixes, sobre as redes, como é que fazia para pescar o peixe, para jogar a rede. Ele falava exatamente para que os pescadores entendessem o que ele queria falar. Com os agricultores, com aqueles moços que mexiam com a terra, ele ia falar das sementes, das plantas, do tempo que demorava a colheita, de como se deviam regar as plantas, de como eram as sementes e por aí vai. Assim como na nossa história, ele fala do universo dos pastores e ele vai contar uma historinha para a gente aqui das ovelhas. E nesse dia, Jesus estava vivendo uma situação muito constrangedora. Constrangedora para aqueles que estavam fazendo Jesus passar essa vergonha, né? Mas para Jesus não era nada demais, porque Jesus teve várias vezes esse problema. Porque toda vez que Jesus falava com alguém que era considerado uma pessoa que fazia coisa errada, ele era chamado de hipócrita, ele era chamado de que ele estava fazendo coisa errada, mas a gente vai ver que Jesus não estava fazendo nada de errado. Então Jesus estava lá na praça conversando com as pessoas que Jesus estava sempre cercado pelas pessoas, e aí os fariseus, os doutores da lei, que eram pessoas que viviam apontando o dedo para Jesus, dizendo que Jesus estava fazendo coisa errada, viram assim para as pessoas: olha só, vocês estão vendo Jesus ali, aquele homem? Pois é, ele come com as pessoas que fazem coisas erradas. E as pessoas que faziam coisas erradas, elas eram vistas como pecadores. E aí eles falavam assim: tá vendo? Ele não tá nem aí, ó. Ele senta e come com as pessoas que fazem coisas erradas. Vocês acham isso certo? E aí Jesus, vendo eles fazendo isso, virou para a multidão e falou assim: olha só, vou contar uma história para vocês. E o nome das histórias naquela época eram parábolas. Então Jesus pegou uma história sobre o pastor e as suas ovelhas e falou assim: se um pastor estivesse, com 100 ovelhas no seu pasto e de repente ele olhasse para o seu pasto e percebesse que entre aquelas 100 ovelhas houvesse uma se perdido, estivesse naquele pasto só 99 ovelhas, aquele pastor, vocês acham que ele ia deixar ficar só aquelas 99 ovelhas ou ele ia trancar as 99 ovelhas no pasto
e ia atrás da ovelha que se perdeu. Pois é, o pastor, com certeza, ele iria atrás da ovelha até encontrá-la. E foi isso que o pastor fez. O pastor foi caminhando, montanha acima, subia, descia e em cada canto da montanha atrás da ovelhinha perdida. E vocês não imaginam a alegria do pastor ao encontrar a sua ovelhinha perdida. E quando ele encontrou a sua ovelhinha perdida, foi com muita alegria que ele retornou com a sua ovelhinha para o pasto e conseguiu reuni-la às suas outras 99 ovelhinhas. Chegando em casa, o pastor reuniu as suas ovelhas e chamou todos os seus vizinhos, todos os seus amigos e fez uma grande festa. Porque ele tinha um motivo de muita alegria, porque ele tinha conseguido encontrar a sua ovelhinha perdida. Então ele falou assim: venham à minha casa que eu darei uma grande festa, porque hoje eu encontrei a minha ovelha perdida. E aí Jesus explica a parábola para aqueles amigos. E ele diz assim: do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. O que Jesus, então, estava querendo dizer aqui para a gente, né? Vamos pensar aqui, vamos transformar essas 99, nessas 100 ovelhinhas, vamos pegar aí 99 ovelhinhas e vamos pensar em 99 crianças. Então, existem 99 crianças que se comportam muito bem, são muito educadas, obedecem a mamãe, obedecem o papai, vão para a escola, fazem o dever de casa, sabem direitinho que não pode atravessar a rua, que não pode gritar com o mais velho, estão fazendo tudo direitinho. Só fazem uma besteirinha de vez em quando, mas quando faz a besteirinha, logo reconhece que está errado e pede desculpa. Estão lá, caminhando sempre direitinho, no caminho certinho do bem. E, de repente, uma só criança é besteirenta. Ela está lá, ela grita, ela chuta, ela bate, ela faz muita coisa errada. Se todo mundo decidisse, né? Vamos imaginar que isso aconteça na evangelização. E aí o evangelizador decide que não quer mais dar aula para aquela criança. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Só dá aula para aquelas 99 crianças e aquela criança que não se comporta, que chuta, que grita com o evangelizador, que arranca o cabelo do evangelizador, aquela criança não pode entrar mais. Ah, não, esse não pode não. Ele só quer saber de gritar, ele só quer saber de xingar, ele não sabe se comportar em sala de aula, esse não pode ficar não. Será que isso está certo? Pode? Será que não é esse que mais precisa da aulinha de evangelização? Será que não é esse que mais precisa dos amiguinhos? Precisa de colo, precisa dos outros amiguinhos, precisa do evangelizador, precisa da mamãe, precisa do papai, precisa de um monte de gente para escutar, para ensinar, para abraçar, né? Porque essa pessoa, essa criança, ela ainda não entendeu, ela ainda não aprendeu o que os outros 99 aprenderam. Mas ela é ruim? Não. Ela só não aprendeu ainda. Ela ainda não aprendeu que tudo aquilo que ela está fazendo só está fazendo mal para ela. Porque quando ela chuta, quando ela grita, quando ela bate, é ela que está sofrendo.
Agora, se o evangelizador, se o papai, se a mamãe, se os amiguinhos abandonarem, vão estar ajudando aquela criança? O que vocês acham? Então, o que a gente tem que fazer? É o que Jesus falou. A gente tem que socorrer aquele que sofre, entender aquele que sofre, ensinar aquele que sofre quais são as formas que ele tem de ser entendido. Porque normalmente aquele que sofre, ele não sabe que tem outra maneira de ser feliz. Ele não sabe como falar. Às vezes ele acha que só tem uma forma de falar, que é batendo, chutando, gritando. E aí, quando ele descobre que existe outro jeito, caramba! Às vezes ele não sabe que um abraço é gostoso, porque ele só aprendeu a apanhar. A gente não sabe, não é mesmo? Então, a gente também tem que ser um amigo. A gente também tem que dar carinho para os outros, porque a gente não sabe o que aquela ovelhinha perdida está sofrendo. E é essa a lição da ovelhinha perdida. Enquanto tiver uma pessoa perdida, Jesus, Deus, os amigos espirituais, todos nós estaremos sofrendo, porque aquela pessoa também estará sofrendo. Então, essa é a grande lição dessa história. Todos nós vamos aproveitar o mês de dezembro e vamos estar nessa grande tarefa de recuperar as ovelhinhas perdidas. Porque é no mês de dezembro que os nossos corações estão mais abertos para a gente observar quem são as pessoas que muitas vezes estão muito agressivas, não querendo carinho, não querendo apoio, não porque são más, não porque são ruins, mas porque também não sabem outra forma de se comunicar. E a gente vai deixar se perder como ovelhinha perdida ou a gente vai fazer como o pastor que foi lá atrás da ovelhinha perdida? Hein? O que vocês acham dessa proposta? Vamos acolher a ovelhinha perdida? E lá na nossa evangelização? O que a gente pode fazer com as ovelhinhas perdidas? A gente expulsa as ovelhinhas perdidas ou a gente recebe com amor e com carinho e ensina para elas que elas podem ser amadas, que elas podem ser cuidadas e que a gente vai ter carinho, cuidado com todas elas? Porque Jesus, ele tem cuidado com todas elas. E Jesus teve cuidado com a gente, porque em algum momento nós também fomos ovelhinhas perdidas. Em algum momento a gente também precisou do colo de Jesus. E agora está na hora da gente também ajudar Jesus a resgatar as ovelhinhas perdidas do seu reino. Então, a gente vai encerrar nossa aulinha hoje. Mais tarde, assim que a tia Andréia terminar de fazer a prece, vai ter o vídeo da ovelhinha perdida para vocês assistirem. E no sábado a gente se encontra com a aulinha sobre a cura de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz, que Deus os proteja, ampare e sustentem a família e a casa de cada um de vocês. Então, que Sheila, Meimei, Jesus e que os bons espíritos continuem amparando, sustentando, protegendo o lar de cada um de vocês. Que assim possa ser, graças a Deus.